Olá, eu sou a professora Maiara Pérez e estou aqui para apresentar as problemáticas da educação física escolar. Este é um trabalho para o PROEF, no qual faço parte da turma 6 da Unesp de Rio Claro. As problemáticas da educação física escolar foram divididas em 7 semanas, cada uma com um tema, que são eles. Iniciando pelo abandono do trabalho docente, a relação entre teoria e prática, aspectos legais da educação física escolar, indisciplina e afastamento dos estudantes, dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, questões de gênero na educação física escolar e, por fim, o estudo dos temas geradores. Na primeira semana, o tema foi abandono do trabalho docente. O texto Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, de Fernando Jaime Gonzalez. Neste texto, o autor coloca que a prática docente depende de 4 fatores. Um deles é o processo de transformação da área, que tem a ver com maior uso de práticas esportivas, seleção de alunos mais aptos e um movimento renovador que ocorreu na década de 80, que acabou retirando o chão de alguns dos profissionais que tiveram uma maior dificuldade para relacionar a teoria e a prática, tendo alguns professores inseguros para fazer essa renovação através da transformação da área. Um outro componente, que é fator que afeta a prática docente, é a condição objetiva de trabalho, como o salário, o tempo para planejar e refletir, a estabilidade, o número de alunos e a infraestrutura. O outro item é a cultura escolar e a relação com a educação física escolar. A partir disso, nós podemos ver que existe uma hierarquia de saberes no ambiente escolar e um certo olhar para a educação física, um olhar da comunidade que é de invisibilidade, né? E o quarto fator que interfere na prática pedagógica são as disposições sociais e pessoais. Só que essas disposições elas estão entrelaçadas pelos três fatores anteriores, né? A transformação da área, condições objetivas de trabalho e cultura escolar. E tudo isso vai depender das disposições sociais e pessoais, refletindo, então, no tipo de prática pedagógica que o docente irá realizar, podendo ser uma prática inovadora, uma prática tradicional ou o abandono do trabalho docente, que leva também o título deste texto chamado de rola-bola. As práticas inovadoras, então, os docentes tratam o ensino dos conteúdos, aulas sem distinção de habilidade e um universo maior de prática corporal. A prática docente tradicional está mais pautada na modalidade tradicional dos esportes, né, da mídia de massa, e formar equipes competitivas, mesmo que sejam competições escolares, é uma aula mais desigual, voltada pelo fazer. E, por último, o abandono do trabalho docente, ou chamado também no texto de desinvestimento pedagógico, o docente deixa de lado sua docência, seja por questões sociais ou individuais, e age com falta de intervenção, deixando momentos livres sem qualquer mediação. Na segunda semana, o tema foi relação entre teoria e prática. O texto relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar, de Soraya Cristina Darito. Nós temos os conhecimentos sobre a prática corporal. Entende-se que nós temos o saber fazer e também o saber sobre o fazer. Né? Saber fazer é o movimento pelo movimento, né? É o prazer, mas também levado a uma ideia de recreação, né? Tá mais voltado para uma ideia mais de uma prática tradicional. Já o saber sobre o fazer, ele implica trabalhar a teoria e prática juntas, né, relacionando os contextos sociais, culturais e, inclusive, históricos daquele fazer. Né? A autora coloca que a maneira de trabalhar a teoria e prática é unir o gestual com as reflexões e conhecimentos conceituais e procedimentais, colocando a educação física fora do fazer pelo fazer, né, e dando uma maior robustez quanto ao seu saber e conteúdo curricular, que, como demonstrado no mapa mental anterior, do texto anterior, existe uma questão de invisibilidade da educação física, um desconhecimento e uma retirada de sua compreensão como conteúdo curricular. Sendo que, ao levarmos essa ideia do saber sobre o fazer, relacionando teoria e prática, os saberes procedimentais, conceituais e atitudinais, nós damos essa
maior robustez àquilo que nós estamos fazendo como direito à educação e o ensino do nosso conteúdo. Na terceira semana, nós temos o tema Aspectos Legais da Educação Física Escolar, com o texto Educação Física como Componente Curricular da Educação Básica, Aspectos Legais. O texto foi criado pela Fernanda Moreto Imposseto e Surai Cristina Darido. Nós temos na educação física alguns marcos legais e o principal dentro da educação física escolar é a evolução histórica da LDB. Nós temos ali em 1961, a LDB coloca a educação física como obrigatoriedade prática nos cursos primário e médio, para pessoas de até 18 anos. Esse é um início da regulamentação. Em 1971, a educação física ela é colocada como obrigatória em todos os níveis, retirando o limite de 18 anos, mas deixou a prática facultativa em alguns casos, como entre pessoas que trabalham acima de 6 horas e realizam estudo à noite, maior de 30 anos, pessoas que prestam serviço militar ou estão incapacitadas fisicamente, né? Porém, existem algumas críticas quanto a essa lei de 1971, porque coloca o sujeito apenas voltado ao mercado de trabalho, colocando apenas sua energia corporal neste ambiente, não podendo ter a realização prática da educação física, né? E também uma visão de educação física apenas como momento de movimento corporal e não de reflexão, né? E conceitualização. Já em 1996, com a nova LDB, a educação física é colocada como um componente curricular da educação básica no ensino infantil, fundamental e médio, sendo facultativo no noturno, as municipalidades poderiam escolher isso, e deixa de ser obrigatório no ensino superior. Nesta lei de 96, houveram algumas alterações importantes. Uma delas é de 2001, que teve a inclusão do termo obrigatoriedade da educação física como componente curricular, não mais ficando à decisão das municipalidades. E em 2003, a Lei 10.793, que é a que voga a educação física na escola hoje, ela especificou as exceções da obrigatoriedade e facultatividade. Continua com a ideia de facultatividade da prática para trabalhadores maiores de 30 anos, serviço militar, pessoas com prole ou incapacitados fisicamente. Né? Para isso, utiliza o Decreto-Lei 1044 de 1969, que considera que algumas condições de saúde nem sempre permitem a frequência do educando à escola, né? E considerando o direito à educação, as pessoas merecem um tratamento excepcional, pois, dada a incompatibilidade com a frequência aos trabalhos escolares, devem prosseguir as atividades escolares em novos moldes. Né? Entretanto, existem algumas críticas contra esse ponto, porque tem trazido um retrocesso, ainda é uma observação da educação física escolar apenas como aula prática, retirando novamente a compreensão de que ela é um componente curricular obrigatório, e também vem sendo usada para não participação ou presença, mas somente nessa matéria curricular, sendo que a dispensa do decreto é referente à incompatibilidade, né, à frequência do trabalho escolar como um todo, e não dada somente a esta disciplina, fazendo uma fragmentação e distinção novamente deste conteúdo. Na quarta semana, nós temos o tema Indisciplina e Afastamento dos Estudantes. O texto foi O Afastamento e a Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física Escolar, de Sureia Cristina Darido, Fernando Jaime Gonzalez e Gui Gincieri. No que se refere ao afastamento, nós já observamos quanto ao texto anterior, essa questão da facultatividade da participação é um dos problemas mencionados, né? E aqui volta trazido no tema essa facultatividade, traz esse afastamento. E também são pontuadas a motivação e envolvimento nas aulas, né? Que podem ser advindas de uma repetição de conteúdo, o uso dos mesmos esportes ao longo dos anos, que causa uma repetição e desmotivação. Já faço uma correção que no slide repetição está escrito de forma errônea, acabo de perceber e já estou me atentando. Então, voltando, com pouca diversificação, né? E, inclusive, questões de insucesso nas práticas, causando uma exclusão pelo constrangimento a partir da diferença de habilidade. No que se refere à indisciplina, nós temos como exemplo, né, a interrupção da fala dos professores, desrespeito às regras do jogo, conversas durante as explicações.
Com relação ao afastamento à indisciplina, na visão dos professores, isso é um problema individual, né, da comunidade, da família, da cultura dos jovens, e principalmente quanto à indisciplina, os estudantes veem como a escola a causa do problema, né? É, os autores colocam que é importante observar a junção desses fatores, né, a importância das regras da sociedade e unir professores, famílias e estudantes para uma resolução, tanto da indisciplina quanto do afastamento, possibilitando, então, trazendo ferramentas para oferecer uma maior diversidade de práticas e participação, precisando o docente repensar, sim, as estratégias pedagógicas, visando uma igualdade de oportunidade e também o trabalho com os valores sociais. Alguns exemplos são aprendizagens colaborativas, elas favorecem a inclusão e encorajamento, né, tornando o ambiente mais inclusivo e coloca os estudantes também nessa construção desse processo, inclusive com relação ao respeito às regras para o convívio social mais confortável. Nós temos na quinta semana o tema dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, com o texto Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, de André Luiz Ruggiero Barroso, que coloca o esporte como conteúdo hegemônico na educação física escolar, e essa alocação do esporte sendo hegemônico vem de alguns facilitadores, né? Alguns deles são questões históricas, como a forte influência militar por conta da prática dos esportes, né? O enfoque nas técnicas, e que acaba causando uma exclusão. E também essa visão do esporte do Quarteto Fantástico, né? Do futebol, basquete, handball e vôlei. Outro facilitador seria a experiência de vida dos docentes, que alguns já foram atletas, então carregam essa experiência do esporte. Um outro facilitador é o espaço físico escolar, que já tem algumas marcações de determinados esportes na área, então acaba sendo mais fácil fazer aquele trabalho, ou como um convite mesmo à prática daquele esporte. E também a formação superior, que ainda carece de algumas reflexões e alterações, e acabam favorecendo essa facilitação de continuidade do esporte como conteúdo hegemônico. Né? Então, a gente precisa observar todo esse contexto, né, dado que acaba facilitando, resultando nisso, e fazer alterações em nossas aulas, né, a partir de práticas inovadoras, né, que não visem não visem a formação de atletas para níveis competitivos, ou que as aulas sejam pautadas em diversas habilidades, que as aulas sejam pautadas, enfim, na verdade, em diversas habilidades e não só enfocadas nos mais habilidosos, né, e que possa também olhar para a cultura esportiva como um todo, né, pensando como ensinar as técnicas, mas também por que ensiná-las, né, e refletir criticamente sobre o esporte. A partir disso, podendo oportunizar a construção do esporte da escola, né, não somente o esporte na escola, algo que chega até a escola, mas algo que também é criativo e vivenciado dentro dos vários esportes dentro da educação física escolar. Na sexta semana, nós temos o tema Questões de Gênero na Educação Física Escolar, com o texto Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, de Osmar Moreira de Souza Júnior, e também um segundo texto, com o título de Masculinidades na Educação Física Escolar, um estudo sobre os processos de inclusão e exclusão. Esse texto é de Leandro Teófilo de Brito e Mônica Pereira dos Santos. O primeiro texto ele vai enfocar na importância das aulas mistas, mas também seus acontecimentos. E o segundo ele faz uma observação quando a aula é exclusiva aos corpos masculinos. Né? É preciso pontuar que os corpos eles são diversos, sejam pelos seus sexos, né, que é uma característica biológica e anatômica, quanto ao seu reconhecimento de gênero, que ele é uma construção social e cultural, a partir também da sua sexualidade, que vem a partir de crenças e relações que vivenciam o desejo e afeto dessas pessoas, assim como as orientações sexuais, que são as direções desses desejos individuais.
preciso fazer algumas explicações quanto a esses termos para que a gente não entenda um corpo apenas como sendo um aparato biológico sexual entre macho e fêmea, né? Mas que a gente consiga observar como algumas coisas estão para além dessa construção biológica, mas numa construção social aos papéis. E a gente observando isso na educação física escolar, nas aulas mistas, observa, né, na convivência entre os meninos e as meninas, acaba oportunizando a necessidade de reflexão sobre o gênero, né, trazendo a possibilidade de trabalhar as diferenças sociais e habilidades de maneira crítica, porque também ela é construída socialmente, né, como eu falei anteriormente. Assim, a gente pode quebrar com a ideia de superioridade, observando a partir da diversidade desses corpos e expressões, possibilidades, potencialidades, nós podemos quebrar com a ideia de superioridade dos meninos no quesito habilidade, já que noutras determinadas práticas são os corpos femininos que encontram mais espaços de expressão e facilidade. Né? No entanto, quando a gente coloca certas habilidades e esportes hegemônicos dentro da educação física escolar apenas como enfoque e sem fazer uma quebra disso, é perceptível que certos grupos são excluídos. Né? E aí é nesse momento que ambos os textos eles se encontram no quesito da superioridade masculina no esporte, quando a aula ela é pautada nas habilidades e esportes hegemônicos, causa a exclusão daqueles que não pertencem à masculinidade, sejam meninas ou outros garotos que não se expressam dessa maneira, né, mais viril e forte. Por isso, é importante a intervenção docente diante dessas cenas e trabalhar com a desconstrução de que a educação escolar é voltada apenas para os corpos viris, fortes e habilidosos. A gente precisa fazer uma quebra, colocar a educação escolar como uma convivência social dentro da diversidade de corpos e expressões, colocando a inclusão como fator principal e não a superioridade de habilidade. Mas sim as características diversas de habilidades que podem se encontrar e fazer acontecer uma aula. Na sétima semana, o tema foram os temas geradores, né? Solicitaram que nós, professores pesquisadores do ProF, fizéssemos uma reflexão sobre as problemáticas emergentes, né, nos nossos contextos pedagógicos. Para isso, nós realizamos a leitura de parte do capítulo Dialogicidade, Essência da Educação como Prática da Liberdade, que é do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Esse texto ele fala da importância do diálogo como sendo fundamental na a educação como troca de experiência entre o sujeito, entre sujeitos e suas visões de mundo, podendo apenas libertar-se junto com o outro e não numa concepção de educação bancária, onde o docente ele se coloca como num lugar de superioridade e domínio. Com isso, a partir do diálogo, é possível pensar as situações limites em nossas práticas, aquilo que encoberta os temas da educação física escolar em nossa prática e cotidiano docente, né? Para podermos, em conjunto com os estudantes, reconhecer as situações e os temas que englobam. E assim, buscarmos soluções, né, que o Freire ele chama de inédito viável, transformando aquela realidade daquilo que está sendo vivido pelos sujeitos ali presentes. Então, as situações limite da educação física, elas encobrem os temas, então é preciso pensar sobre situações limites para poder visualizar os temas e, a partir disso, pensar no inédito viável, uma solução desses problemas a partir do diálogo, da troca de experiências e visões de mundo das pessoas que estão ali envolvidas. Finalizando, então, Finalizando a construção desse mapa mental, é possível perceber que, ao longo das semanas, nós tivemos como pano de fundo as problemáticas da educação escolar, que são situações limites da nossa atuação docente, tendo como arranjo alguns temas colocados aqui, e esses temas eles atuam num conjunto complexo de relações. Parecem formar uma aspiral, e cada qual movimenta num lugar e, ao mesmo tempo, faz parte dessa complexa problemática. É preciso, portanto, a gente pensar sobre essas questões e imaginar coletivamente um inédito viável para a nossa área. Aqui estão as referências citadas nesta apresentação.
E eu espero que vocês tenham gostado da minha contribuição.